Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura do livro Dispensações, partindo desse tópico, governo. Lembrando os irmãos que quiserem comentar, fiquem à vontade. Os outros irmãos que quiserem que volte alguma leitura, ou tiverem alguma pergunta, também pode ficar à vontade para interromper. Vamos lá. Governo. Adicionado à consciência, que sempre permanece, agora temos governo. A transição é marcada pelo estabelecimento do concerto de Deus com a criação. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Gênesis, capítulo 9, versículo 13. O governo agora é introduzido, cujos princípios inflexíveis são estabelecidos em Êxodo 34, capítulo 34, versículo 7. Que o homem ouça este pronunciamento divino. Jeová, o Senhor, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. A espada da justiça, como um meio de restringir a humanidade caída, é colocada nas mãos de Noé. Esse princípio logo se desenvolve no que conhecemos como governo civil. Pode subir aí um pouquinho, Jefferson. Adão dominava a criação inferior e Noé dominava sobre o homem, bem como sobre a criação animal. Gênesis 9:6 agora se torna o código penal para a punição da violência humana. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Gênesis 9:6. Essa dispensação durou desde o dilúvio de Noé até o chamado de Abraão, cerca de 425 anos. Pode subir mais. Irmãos? Sim. Só para pontuar aí, né, que ontem a gente tinha lido sobre a inocência, que foi um pouco antes desse aí, e depois da inocência veio a dispensação da consciência, e o homem foi deixado sobre sua consciência, e a gente viu no que estado chegou a humanidade nessa dispensação da consciência, que foi os homens, né, totalmente afastados de Deus e com a moral, vamos dizer assim, né, própria, em que não havia limites, né, para o que o homem fazia, ou pensava em fazer. E aí o Senhor trouxe juízo, né, sobre nessa dispensação aí da consciência, que foi o dilúvio, e salvou, né, a família de Noé. A gente viu isso ontem até. E aí, depois que Noé saiu da arca, então vem a dispensação do governo. Então, o que eu queria destacar aí nessa dispensação do governo, é interessante isso, porque a gente vê aí que é estabelecida a autoridade, né, vamos dizer assim, dada ao homem, e aí representado ali na figura de Noé, né, que saiu da arca, ali sendo a autoridade ali maior entre ele e os filhos dele, né, as famílias ali, que dali iam constituir toda a raça humana dali por diante, e o Senhor coloca nas mãos do homem aí essa autoridade para limitar exatamente essa questão
do homem na sua prática do mal. Haveria, então, a autoridade do próprio homem para estar trazendo a justiça e a correção. E eu queria destacar nisso aí, é que ele fala que essa dispensação, ela dura até Abraão, porque fala que, a partir dali, é a dispensação da promessa. Mas, né, a gente sabe que Abraão, a partir de Abraão, Deus está ali formando especificamente um povo entre as outras nações, tomando um povo, né, e para formar uma nação entre as outras nações, para ser essa nação aqui daria o testemunho, né, de Deus. Então, quando Deus deu essa dispensação, essa dispensação do governo aí, deu essa autoridade ao homem, foi uma coisa que, vamos dizer assim, para toda a humanidade. Então, quando começa a dispensação da promessa ali com Abraão, né, isso que Deus fez de dar essa autoridade ao homem, de trazer a justiça, e como fala até ali, né, em Gênesis 9, 6, subindo um pouquinho aí, Jefferson, em Gênesis capítulo 9, verso 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, isso não, vamos dizer assim, não acabou, né? Isso continua até hoje, né? Deus deu essa autoridade. O que acontece hoje, né, é que o homem simplesmente não, é como todas as dispensações, né? Ela começa, mas depois, como a gente falou ontem, ela entra em ruína, porque Deus colocou alguma coisa na mão do homem, e o homem simplesmente estraga, né? Ele estraga, ele arruína aquilo que Deus trouxe, como deveria ser, e a gente sabe que as coisas de Deus são perfeitas e são boas, e aí o homem simplesmente estraga. Deixa eu receber aqui um irmão, peraí. E aí foi o que aconteceu também com essa, vamos dizer assim, com essa dispensação, ou essa era aí de tratamento de Deus com o homem, porque foi colocado na mão do homem essa autoridade, e a gente sabe, e ela deveria valer até hoje, assim, mas a gente sabe que o homem simplesmente não obedece a Deus, não quer saber de Deus, e as coisas de Deus, simplesmente o homem quer se afastar, ou quer fazer o contrário. Deus manda uma coisa, o homem vai e faz diferente, quer fazer outra. A gente vê isso, principalmente depois que Noé saiu da arca, é um exemplo assim bom. O Senhor disse a Noé e aos filhos dele que era para eles crescer, multiplicar, encher a terra e se espalhar, né? E foi o que eles fizeram. Algum tempo depois, eles simplesmente encontraram um lugar bom, uma planície boa, e disseram, não vamos nos espalhar, não, vamos ficar aqui juntos e vamos construir uma torre que alcance o céu. Aí todo mundo conhece, né, da história da Torre de Babel. Então, aquilo que Deus mandou eles fazer, eles estavam fazendo ao contrário. Em vez de se espalhar e crescer e encher a terra, eles queriam ficar em um lugar só e queriam fazer o nome deles conhecido, ou seja, queriam ter um nome acima de Deus, né? Se orgulharam no coração, o coração se elevou e estavam fazendo ao contrário daquilo que Deus mandou. E aí o que acontece? Deus manda, então, um juízo através das línguas, né? Naquela época eles falavam todos a mesma língua, e Deus aí trouxe a confusão de línguas e forçando assim, né, ou fazendo assim com que eles se espalhassem de forma forçada, né, porque ali houve a confusão das línguas, e aqueles que falavam as mesmas línguas se agruparam e cada um foi para o seu canto. E aí sim, né, saíram daquela reunião ali que Deus não mandou eles se reunirem ali. Então, assim, o exemplo do homem é esse, ele sempre vai querer fazer o contrário do que Deus manda. E não foi diferente aí na dispensação do governo e da autoridade que Deus deu ao homem. E o que é que a gente vê hoje, por exemplo, hoje em dia, é que essa justiça que está na mão do homem, essa autoridade que Deus deu ao homem,
de fazer a justiça, ele simplesmente, né, estragou tudo. Hoje a gente sabe que a justiça, a palavra de Deus até fala isso, a justiça sofre. Então, o que acontece na maioria das vezes hoje em dia, né, é a justiça sofrendo. O homem cometendo as maiores atrocidades, os crimes mais hediondos, e simplesmente o homem diz assim, não, a pena vai ser tal e tal, né, vai ficar um pouquinho preso ali, quando terminar, está solto, está livre, ou então vamos regenerar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e inventa um bocado de história, né, para passar a mão, e a justiça simplesmente vai sofrendo, e aqueles que são inocentes são condenados como culpados, os que são culpados estão livres, soltos, e aí vai. Todos nós conhecemos várias histórias disso, e a gente vê como hoje, no mundo, a justiça sofre, porque não há a justiça conforme Deus autorizou o homem a praticar, porque ele não quer saber de como deve ser a justiça, como Deus assim pensa e quer, e é a vontade de Deus. E eles vão fazendo a justiça conforme o pensamento deles, conforme o entendimento deles, e aí a justiça vai sofrendo. Então, essa dispensação do governo aí, né, que Deus deu essa autoridade ao homem, ainda hoje ela prevalece, né? Existem as autoridades que estão constituídas sobre nós, por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo, acho que é 12, não, é 12. 13. 13, né? Romanos capítulo 13, que fala assim, né? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, potestades aí são as autoridades, né? Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Essas potestades que ele está falando aí não são os homens, né? Homens. Por isso que resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou a autoridade, né? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, né? Ou não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, para nós cristãos, não é somente pelo castigo, porque nós cristãos não vamos estar fazendo mal, né? Mas pela consciência, ou seja, o entendimento de que foram constituídas por Deus. Então, quando ele fala aí, não traz debalde a espada, ou não traz a tua espada, é no sentido de que, né, para fazer justiça, a espada está no sentido aí de castigar quem faz o mal, né? Por isso que ele fala, não teme, né, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme. Então, hoje em dia, essas autoridades, elas não cumprem o que Deus mandou que elas fizessem. Isso quer dizer que a gente não vai temer essas autoridades? Não, pelo contrário, a palavra está mandando a gente respeitar e temer as autoridades, mas a gente sabe, pela palavra de Deus, que a justiça vai sofrendo, né, por causa do homem que não quer cumprir aquilo que Deus colocou nas mãos dele, da forma como é a vontade de Deus. Tem um outro exemplo, né, para a gente, que é no Evangelho, quando vão capturar o Senhor Jesus, né? E aí Pedro saca da espada e corta a orelha do servo, né? E aí o Senhor Jesus, né, vamos assim, repreende Pedro, e até o Senhor Jesus fala assim, aquele com a espada fere, com a espada será ferido.
Então, o que é que o Senhor Jesus estava falando sobre aí? Está falando que o homem tinha autoridade para, né, se a pessoa faz o mal, né, as autoridades ali constituídas tinham poder também de aí, com a espada, ferir também, como está lá em Gênesis, que a gente acabou de ler, né? Gênesis 9, 8, 9, né? Que fala aquele que derramar o sangue do irmão, né? Pelo seu sangue será derramado. O irmão tá abrindo aí o evangelho. Deixa eu ler aqui para a gente. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, a corte do tribunal, acho que nesse aí não tem o que o Senhor Jesus falou, né? Acho que está em outro evangelho. Em outro evangelho, aí o Senhor Jesus fala para Pedro: aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Né? Então, o Senhor Jesus está falando da autoridade que foi dada ao homem de aquele que usar da espada, né, as autoridades usarem também do mesmo nível de rigor contra aquela pessoa. Que é o que foi dado na lei mosaica também, quando Moisés fala olho por olho, dente por dente. Né? Olho por olho, dente por dente. E aí vai. Então, o que eu queria trazer para os irmãos é isso aí, tá? Essa dispensação aí do governo, ela até hoje ela é válida, por isso que Paulo fala ali de a gente respeitar as autoridades ou as potestades que foram instituídas sobre nós, né? Mas a gente sabe que por conta da ruína daquilo que Deus coloca na mão do homem, né, aquilo que foi colocado na mão do homem é estragado, né? Então a gente tem hoje uma justiça que sofre. Então a gente vê muita injustiça ou vê muitas coisas que deveriam ter o rigor da justiça sendo feito e não é feito. A gente aí olha, né? E pelo que a palavra nos ensina, a gente entende, né? Que foi o que o homem está fazendo, não é o que Deus quer ou quis, né? Mas é o que o homem está fazendo. A gente então entende que é a ruína daquilo que Deus colocou na mão do homem, mas que um dia, né? Essas coisas todas serão, vamos dizer assim, consertadas, né? Vamos dizer assim, restauradas. Então, no milênio, né? No milênio, quando o Senhor Jesus estiver reinando aqui na Terra também, aí sim, né? Essa autoridade aí, ela não vai falhar naquilo que Deus assim ordenou. Né? Então, aqueles que, vamos dizer assim, pecarem em um dia, no outro dia, né, eles sofrerão o castigo pelo pecado. No outro dia, pela manhã. Né? Isso aí nos fala de uma coisa que não tarda. Né? É uma coisa que vamos dizer assim, não tem, vamos dizer assim, demora. Então, no milênio, nessa dispensação do milênio, os irmãos falam aí do reino, né? A justiça vai, se não me engano, eles falam que vai reinar, né? Hoje a justiça sofre e no milênio a justiça vai estar ali reinando ou impondo, né? De forma plena ali. Só isso aí, irmão. A irmã levantou a mão aí, ela tinha alguma pergunta, alguma... Fica à vontade, foi o irmão, não foi que levantou a mão? Fica à vontade para perguntar, irmão, para estar no chat.
Consegue ver aí, Jefferson, quem foi que levantou a mão? Acho que foi algum irmão ou foi alguma irmã. E não, se conseguir ver aí, senão a gente prossegue aí com a leitura. Pronto, pode perguntar. Boa noite, irmãos. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Eu até coloquei no chat. Eu fiquei na dúvida sobre esse versículo que o irmão citou, que fala que a justiça sofre. Eu tenho a impressão que eu já ouvi antes, mas eu não estou conseguindo encontrar. Se algum irmão lembrar. Eu compartilhei um de Isaías 59:14, só que a minha tradução está um pouco diferente. Não aparece a palavra só, aparece outra palavra, mas também não tenho certeza se seria esse. Ah, tô vendo aqui. Obrigada. Nada. Seria esse, irmão Wesley? Se eu não tiver errado, irmãos, tem essa passagem, na verdade, está entre Colossenses e 2 Tessalonicenses. Se eu não tiver errado, está entre essas três passagens aí. Esses livros que diga. Se algum irmão puder colocar no chat, a gente agradece. Aí fica à vontade, Alexandre. Ok, vamos seguir com a leitura, então. Chamado e promessa. Os primeiros raios de uma nova luz, isto é, eleição soberana e graça incondicional, são as próximas revelações do coração de Deus para o homem. Deus começa outro caráter de provação da raça humana. Abraão vem diante de nós como o primeiro herdeiro da promessa. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Hebreus, capítulo 11, verso 8. Mas logo depois vemos que essas bênçãos prometidas foram perdidas para os filhos de Abraão por mais de 400 anos, enquanto eles gemem sob os capatazes do Egito. Isso, no entanto, não anulou o conserto divino, embora no que diz respeito à prova, a era terminou quando o povo trocou a graça pela lei no Sinai. Veja Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Uma dispensação tem a ver com provas, um conserto tem a ver com os propósitos imutáveis e eternos de Deus. Essa dispensação, com essas revelações adicionais dos caminhos de Deus, se estende de Gênesis 12, versículo 1, a Êxodo 19, versículo 8. Um período de 430 anos, mais ou menos. Nesse período, temos a história de Abraão, Isaac, Jacó e José, cujas histórias de vida nos fornecem muitas belas figuras. Só lembrando, eu acho que acredito que os irmãos já... Aí mesmo, Jefferson. Que os irmãos já tenha falado
né, que dispensações, né, corresponde ao o modo de Deus tratar, né, com o homem ao longo do tempo, né, ao longo desse tempo, como Deus tratou, como Deus está tratando e como Deus vai tratar, né? Então, a forma que Deus tratou, está tratando ou vai tratar, isso é dispensações, né? Acho que os irmãos já devem ter falado sobre isso, só para dar uma luz, né? E a falta de entendimento, né, dessas maneiras diferentes de Deus tratar com o homem é uma das confusões, das principais confusões, né, de hoje, né, na nossa dispensação da graça, né? A mistura, né, desse governo, dessa forma de Deus tratar, né? É um dos principais motivos aí de confusão aí no meio cristão aí, né, na cristandade. Seguir aí. Se não tiver alguma coisa a acrescentar aí, falar, fica à vontade. Então vamos seguir. Sobe um pouquinho aí, Jobs. Lei. No Sinai, Israel aceitou voluntariamente a lei e renunciou ao favor incondicional e à graça divina. Mas Deus não falha com seu povo que falha. Ele sempre tem um recurso à mão. A lei não cancelou o concerto de Deus com Abraão e, portanto, Israel ainda é amado por causa dos pais. A lei entrou como uma medida disciplinar, até que a semente viesse. Ela nos serviu de aio até Cristo foi ordenada por causa das transgressões. Gálatas 3, versículo 19. Essa dispensação abrange um período de aproximadamente 1.500 anos, entendendo-se de Êxodo 19 até o fim de Malaquias. É um relato das relações de Deus com seu povo Israel, os depositários de seus conselhos naquela época. A prova em um novo relacionamento agora começa com uma nação especialmente favorecida em vista. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, temos o primeiro sim no relacionamento de Deus com o seu povo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos. A pura graça, sem a mistura da lei, agora havia acabado. A consciência e o governo ainda continuam, mas com o homem sob uma responsabilidade acrescentada. Pode subir, Jess. Isso é interessante. Esse último duas frases aí, a gente vê que ele fala assim, né? A consciência e o governo ainda continuam. E a gente poderia falar também, né? A consciência, o governo e também a promessa lá em cima, né? Que foi a dispensação antes dessa aí da lei. Subindo mais um pouco lá, voltando, o Jefferson, na promessa que o irmão tinha acabado de ler. A gente vê que essa dispensação da promessa, ela foi feita, né, foi iniciada, né, com Abraão ali, onde a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que essas promessas que o Senhor fez a Abraão, ela para a bênção não somente do povo ali que viria de Abraão, que foi o povo hebreu, o povo de Israel, vamos dizer assim, mas que se estenderia a todas as outras nações.
né? Então, essas promessas, elas se estenderiam e alcançariam essas bênçãos dessas promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência, vamos dizer assim, se estenderia a todas as outras nações. Então, apesar de, né, como o irmão, ele fala aí no final, que ele fala aí que foi colocado isso na mão de Abraão e ali dos filhos deles, né? E que foi Isaac e Jacó. Subindo mais um pouquinho aí, Jefferson. Aí, né? A gente sabe que essas promessas, apesar do povo de Israel, né, vamos dizer assim, falhado, né, em se manter fiel ou se manter na fé daquilo que Deus prometeu a eles, né, apesar disso, né, essas promessas, elas ainda permanecem, vamos dizer assim, né? Aquilo que Deus prometeu, né, ele não deixa de cumprir, ele não vai deixar de cumprir. É o que a gente lê até também em Romanos, né, que Romanos capítulo 9, deixa eu ver aqui, a gente percebe que essas dispensações vão né, entrando, vão permanecendo ou se sobrepondo às que vão chegando depois, né? Hebreus capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Fala os dons e... Não, capítulo 11, Jefferson. Hebreus capítulo 11, verso 29. Romanos capítulo 11, verso 29. Aí, Paulo está falando aí do povo de Israel e tudo mais, né? E aí no verso 29 ele fala assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, né? Então, aquilo que Deus dá, aquilo que Deus, né, vocaciona, né, eles são sem arrependimento. Então, as promessas, elas continuam até hoje, aquelas promessas feitas a Abraão, no sentido de que Deus, continua até hoje no sentido de que Deus vai cumprir todas aquelas promessas. Então, vai chegar o tempo, esse tempo, claro que a igreja não vai estar aqui, a igreja já vai ter sido arrebatada, mas virá com o rei de Israel, né? A igreja virá com o Senhor Jesus, e, né, quando o Senhor estabeleceu o reino aqui milenal, essas promessas feitas a Abraão, né, sobre esse povo que viria dele e essa nação que Deus formou, que vai ser todas cumpridas ali no milênio. Israel vai ser a cabeça das nações. E de Israel, né, vamos dizer assim, fluirá a bênção, os bons e os dons e toda a glória para todas as outras nações sobre a terra. Então, são promessas que foram feitas a Abraão, né, mas que não se cumpriram, vamos dizer assim, ainda não por conta do que Deus deixou na mão deles, para eles serem fiéis e permanecer fiel naquilo que Deus tinha dado a eles, e eles simplesmente não permaneceram fiéis, né? Então, entrou aí na lei, né, na dispensação da lei, e a gente vai ver que quando Moisés recebe a lei de Deus, e Moisés apresenta ao povo, e eles falam assim, eles são apressados e dizem logo, né, assim, que fala que tudo que o Senhor Jeová disser, nós vamos cumprir. E não demora muito, né, e eles estão fazendo
um bezerro de ouro para adorar. Nem bem Moisés tinha subido e descido o monte, e eles já tinham feito um bezerro de ouro para adorar. Então, eles foram muito apressados, né, em dizer que iam cumprir aquilo tudo que Deus ordenasse, mas logo, logo eles estavam já fazendo bezerro de ouro para adorar. E a gente vê essa história lá, né, em Êxodo, e a gente vê como o Senhor ficou, né, muito irado com aquela situação toda. Então, a gente vê aí como sempre que é colocado na mão do homem, só isso, Alexandre. Só um breve complemento, irmãos. A gente viu aí que a dispensação ela é uma prova, né, para o homem, né? Deus está tratando com o homem, a administração, a economia de Deus com o homem na terra. E o homem, e essas dispensações têm períodos, né, bem estabelecidos, e o homem passou por esse teste, né, por assim dizer. E em todas as dispensações, até agora, ele falhou. Só para a gente não ficar confuso e achando que estamos vivendo todas as dispensações ainda. Para ficar claro, existem princípios das dispensações, de algumas, que ainda estão acontecendo hoje, mas não significa que a igreja ou que nós hoje estamos passando por essa dispensação. A dispensação hoje, no meu modo de ver, é a dispensação da graça. É a dispensação do mistério, também chamada dispensação do mistério, né, que é a igreja, que era algo que estava oculto e ninguém sabia, né? E aí foi revelado ao apóstolo Paulo, aos profetas do Novo Testamento. E essa é a dispensação que vivemos hoje, chamada da graça, do mistério, da igreja, pode ser chamada também. Essa é a dispensação plena que nós estamos vivendo. Então, é um outro teste, é uma outra provação de Deus, um outro tratamento de Deus, outra economia de Deus com os homens, e certamente vai falhar também, né? Já estamos falhando e certamente vai chegar ao final dela também, por falha. Como sempre, irmão Wesley deixou claro ainda, Deus sempre iniciou isso, deixou com o homem, né, esse teste, essa prova, como ele deveria ser o seu testemunho aqui na terra, andar de acordo com os princípios da casa de Deus, e ele falhou, sempre falhou em todas as dispensações. E certamente já está falhando nessa e vai falhar totalmente, e aí ela se encerra praticamente, e entra uma nova dispensação que é a do milênio, onde a humanidade vai falhar novamente. Então, sempre vai ficar claro esse teste, essa prova, essa economia, essa administração de Deus com o homem, e ele sempre falhando. Então, só estou deixando pontuando isso, para a gente não ficar muito confuso, achando que estamos vivendo a dispensação da lei ainda, estamos vivendo a dispensação da promessa, da inocência, do governo, tal. Não. Princípio, sim. Coisas que aconteceram em outras dispensações podem estar acontecendo agora? Podem. Mas não significa que nós estamos vivendo essas outras dispensações. Porque Deus não tinha por que testar de novo o homem se ele já falhou. E não é porque Deus está testando o homem para Deus. Deus sabe que o homem vai falhar. Deus está testando o homem para o próprio homem, para mostrar para nós que nós falhamos e o quanto somos necessitados da sua salvação. A pergunta do irmão Leones aí, acho que o irmão Isaac já respondeu, não, irmão Leones? A pergunta dele é: irmãos, das dispensações que continua só a inocência que acabou? Acho que o irmão Isaac já te respondeu aí, Leones, ou quer que os irmãos esclareçam mais aí?
Eu fiquei só numa dúvida aí, na hora que eu coloquei na pergunta, eu esqueci da lei, né? Que é a dispensação da lei. É claro que a dispensação da inocência da lei, eu creio. Aí os irmãos quiserem complementar aí, mas no que o irmão Isaac estava falando, aí ficou uma dúvida no sentido de que as dispensações, às vezes, ela não vale para a igreja. Aí eu fiquei nessa dúvida, mas elas às vezes continuam valendo para o futuro, assim, tipo, para Israel, já que Deus tem dois povos. Era só essa dúvida. O irmão Isaac pode ficar à vontade aí, que já estava no raciocínio. Como eu falei, irmãos, a dispensação é um período de tempo em que Deus tratou com o homem. Então vai ser em diversas épocas, situações, e Deus escolhe ali, faz um teste com o homem e mostra para o homem que ele vai falhar. E certamente porque tem uma das facetas do pecado que talvez seja uma das piores, que é o orgulho, que é a justiça própria. Então isso está muito impregnado na humanidade. E talvez, certamente, é isso, e Deus está mostrando sempre para nós que, independente do clima, ou do tempo, ou da roupa que se vestia, ou de como era o planeta, o homem vai falhar. Ele vendo Deus, ele não vendo Deus, como foi o caso lá da lei no Sinai, no Monte Sinai, com Moisés, ele andando com Jesus, vindo aqui, andando com eles, curando, ressuscitando. E agora a gente não vendo, tão totalmente diferente, com tecnologia, com celular, agora uma reunião através do celular, não tem jeito. O homem prova a sua incapacidade. E Deus prova para o homem, melhor, Deus prova para o homem o quanto o pecado é maligno, o quanto ele nos arruinou, é totalmente arruinado, sem nada, não tem nada que possa se salvar. Totalmente, o pecado é um vírus ali que contamina, e cada dia que passa ele só piora, ele vai, entendeu? Arruinando cada vez mais, e é sem fim a ruína do mal, do pecado. Isso fica muito claro se a gente observar com detalhes esse tratamento de Deus com o homem, todas essas dispensações, se a gente for ler mais a fundo, cada detalhe que aconteceu com cada povo, com cada situação, e a gente vai ver degringolando o tempo todo, o homem só vai provando isso, deixando claro que não quer Deus, que é falho, que prefere o mal do que o bem, o tempo todo assim. Ele sempre caminhando para longe de Deus, sempre se distanciando. E a gente vê isso mesmo com homens que Deus escolhe, que anda com eles, que abençoa. Hoje, como a igreja, por exemplo. Né, com tudo que aconteceu na igreja, né, e a Bíblia já fechada, praticamente, né, porque nós temos hoje tudo, já de Gênesis, Apocalipse, todas as revelações. E mesmo assim, o que acontece, irmãos? Estamos vendo aí a fraqueza, a frieza, a divisão, está muito claro tudo isso daí. Então Deus sempre deixa com o homem ali a sua responsabilidade, né, o testemunho de Deus aqui na terra, e o homem falha em todos os aspectos. Né? Então, hoje nós estamos vivendo exatamente a dispensação da graça. Tá? Nós não estamos na dispensação da lei, não estamos na dispensação da consciência, nem da inocência, nem da promessa. Literalmente e plenamente nós estamos vivendo a dispensação da graça, do mistério. Essa é a prova agora, essa é a economia de Deus com os homens na terra. Igreja, graça. Mas voltando, aí tem muitos irmãos e estudiosos das dispensações que vão falar, mas ainda vivemos aquela e aquela outra e aquela outra. Penso que não. Penso que existem princípios de outras dispensações que continuam a acontecer.
mas não significa que é a dispensação vigente. A dispensação vigente, a que está atual, a que estamos passando agora e que vamos falhar, é a dispensação da graça. Tá? E aí depois, quando ela falha totalmente, a igreja é arrebatada. A gente sai daqui e aí começa, depois da grande tribulação, é claro, né, já começa a dispensação do milênio, né? E que vai haver falha também, o homem vai falhar também. Então, em todos os tempos, em todas as épocas, de todos os momentos, o homem sempre vai falhar. Até irmão. Apesar de que ainda tem outra coisa, tem irmãos que só vai falar em 3 dispensações e não na 7, né? Só vão falar da dispensação da lei, né, da graça e do milênio. É importante destacar aí, como o Isaac falou, que realmente as dispensações são um teste para o homem, né? A gente leu sobre isso ontem até, né? O irmão colocou ali como prova, né? Deus provando o homem, ou Deus testando o homem. Testando o quê? Provando o quê? O que há no coração do homem. A gente vê lá em Provérbios falando assim, para a gente não confiar no nosso coração, né? Não fala isso, acho, em Provérbios. Maldito o homem que confia no homem, e também fala, né, para a gente não confiar no nosso coração. E os homens, como Isaac falou, né, com esse orgulho, eles acham que tem alguma coisa boa neles, apesar de estar caído, morto nos seus delitos e pecados. Então, pensa que tem alguma coisa boa. E Deus, né, através dessas dispensações, está mostrando ao homem que não tem. Porque em cada momento desse que Deus está tratando, né, governo, lei, Deus vai dando uma responsabilidade, colocando uma responsabilidade na mão do homem, e o homem simplesmente arruína, mostrando o que tem no coração do homem que não é bom, e mostrando ao homem que não é por ele mesmo, por ele achar que tem alguma coisa boa, alguma coisa que possa até mesmo levar diante de Deus para, vamos dizer assim, ser admitido perante ele, por ele mesmo, né, vamos dizer assim. Não essas dispensações, esses testes, essas provas, esses tratamentos de Deus com o homem está mostrando que não existe nada de bom no homem. E aí, o que acontece? Nesses testes todos, isso está sendo revelado. E hoje, né, como o irmão Isaac falou, nós estamos, sim, na dispensação da graça, onde Deus está tratando hoje com um povo celestial, que é a igreja, né, e que, né, a gente viu ontem, falamos sobre isso ontem, né, como em todas as dispensações, né, ela começa, tem um ponto, chega a um ponto elevado, né, vamos dizer assim, de grande poder, de grande demonstração de vigor naquela dispensação, mas depois ela começa a entrar em declínio e em ruína. E não foi diferente, não é diferente hoje, com essa dispensação que nós vivemos hoje, porque a responsabilidade foi dada nas mãos dos homens, né, na igreja, na Assembleia. E o que foi que nós fizemos? A gente falou também sobre isso ontem. Simplesmente arruinamos com aquilo que Deus, né, que o Senhor Jesus deixou aqui nessa dispensação como testemunho para todos os homens, que é a igreja, que é coluna e baluarte da verdade, como fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, se não me engano, verso 15 e 16, por aí, né? Que a Assembleia é a coluna e baluarte da verdade. Então, a Assembleia teria que estar dando hoje, se estivesse ainda no auge, como foi lá
né, lá no início, com os apóstolos, profetas e tudo mais, né, lá no início e no auge da Assembleia, teria que estar dando hoje esse testemunho de que o corpo de Cristo é um só. E a Assembleia, né, que representa ou testemunha sobre esse corpo de Cristo aqui, para que as pessoas vissem, teria que ser uma só. Então, todos deveríamos estar numa comunhão só. E hoje, né, estamos nesse tempo de ruína dessa dispensação já. Já estamos no final dela. O que resta apenas para nós, assim, porque o Senhor Jesus ainda não veio, né, já que já estamos no tempo da ruína dessa dispensação. Porque, na verdade, o Senhor Jesus vem, né, quando o corpo dele, quando a igreja, como noiva de Cristo, estiver pronta. Né? Quando, digamos assim, o último membro do corpo de Cristo for acrescentado ao corpo, e quando, assim, a sua noiva estiver toda adornada, né? O Senhor, então, vem para levar a sua noiva, porque o seu corpo já vai estar completo e com todos os membros ali acrescentados. Existem ainda membros a serem acrescentados ao corpo de Cristo, pessoas a serem salvas, né? E quando terminar essa obra que é o Senhor Jesus que faz, e por isso é perfeita, porque aquilo que o Senhor Jesus deixou em nossas mãos para a gente fazer, a gente estragou, mas aquilo que ele faz é perfeito, continua fazendo, é perfeito, que é formar a sua noiva, formar a igreja, formar o corpo dele, acrescentar, né, as pessoas, os membros desse corpo. Ele é quem está fazendo essa obra, né? Isso aí é perfeito, né? Então, isso aí não tem o que a gente dizer, tem alguma falha, não. O que tem a falha foi naquilo que ele deixou em nossas mãos para a gente fazer. Aí é a falha, né? A gente vê essa falha, vamos dizer assim, claramente aos nossos olhos, quando a gente vê a cristandade hoje aí. O quanto de situações e de mau testemunho e de coisas que são completamente contrárias àquilo que Deus deixou para nós, na sua revelação, como o irmão Isaac falou aí, que nós já temos completa na sua palavra, na Bíblia. Então, a gente vê essa falha flagrante diante de nós, de ruína, de mau testemunho, né? E de que as pessoas olham assim e não veem uma igreja só, mas veem várias, dando mau testemunho, né? Então, a gente só está aguardando isso, o Senhor vir, né? Ele completar a obra que ele está fazendo de salvação, para ele vir e levar a sua igreja. E aí, para concluir, né? Esses testes, essa prova, esse teste que o Senhor faz para mostrar o que há no coração do homem, que é sempre a coisa má, e que aí o homem precisa da graça de Deus e do amor de Deus para ser salvo. Sem essas coisas, sem essa graça, esse amor, né, essa salvação que já se apresentou, que já se materializou para nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua obra de salvação, isso aí já está materializado, já está concretizado, né? Se o homem não entender isso, que o coração dele é mau, que ele é um pecador, que ele necessita de salvação e que ele precisa crer no Senhor Jesus, ele vai continuar perdido no seu orgulho, na sua vaidade, achando que pode fazer, né, muitas orações, muitos jejuns, ser seguir toda a lei, né, seguir os 10 mandamentos, e que assim ele vai conseguir a salvação, que ele não vai, através dessas coisas, né, porque o coração é mau. E aí, quando a gente chega depois lá, né, a igreja é arrebatada, e chega na dispensação lá do reino ou do milênio, né, é uma outra dispensação que Deus também vai estar provando o coração do homem, porque vai estar mostrando, sabe o quê? Que nessa dispensação, o Senhor Jesus vai estar reinando, a justiça vai estar reinando, não vai haver fome,
não vai haver doença, né? Vai ter um rei que vai estar administrando todas as coisas aqui na terra, não vai ter guerra, não vai ter fome, né? Os homens vão estar em paz, as coisas tudo em paz e tranquila. E, né, no final dessa dispensação, no final dos 1000 anos, quando não vai ter o tentador, né, Satanás. Então, quando chegar lá no final dos 1000 anos, que Satanás é solto, ele vai arregimentar, né, uma grande multidão de homens para ir contra, né, a cidade santa, contra o Senhor Jesus, contra os santos de Deus. Ora, da onde veio essa maldade? Se o mundo estava todo em paz, não existia fome, não existia doença, o Senhor curando, o Senhor sustentando, o Senhor provendo tudo, as nações sem guerra, porque hoje o homem dá desculpa, né? O homem chega assim e diz, mas tem fome, que Deus é esse que deixa as pessoas morrerem de fome? Que Deus é esse que deixa a pessoa morrer com doença? Porque tem guerra? Porque tem isso? Aí fica inventando um cara de desculpa para falar contra Deus. E esses homens, no final do milênio, eles vão dizer o quê? Qual é a desculpa deles para se levantarem juntamente com Satanás para irem contra o rei, o Senhor Jesus, e contra os santos? Qual é a desculpa? Se eles estavam desfrutando de um reino de 1000 anos, onde não havia fome, onde não haverá fome, onde não haverá doenças, onde não haverá guerra, onde vai existir uma verdadeira paz, onde a justiça vai ser feita corretamente. Qual vai ser a desculpa deles, se não a maldade que está lá no coração? O pecado e a maldade. Simplesmente isso. Não é coisas externas. Né? Não é que dá desculpa, dizer, foi porque eu estava querendo justiça, foi porque estavam as pessoas passando fome, foi porque tem guerra, porque o homem é muito ruim. Não. É a maldade no próprio coração do homem. Deus vai mostrar através desse teste, dessa prova do reinado de 1000 anos, dessa dispensação, que a maldade, o mal, o pecado, a iniquidade está lá no coração do homem. Né? Não é que nasceu de alguma coisa externa, é o que está no coração do homem. Porque, né, Adão pecou lá e nós também pecamos. Então, o que nós precisamos, o que nós devemos entender é que precisamos realmente, né, que Deus já nos deu, que Deus gratuitamente nos deu, sem nós merecermos, por isso que se chama graça, né, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós pecadores, mas Deus gratuitamente, graciosamente, nos ofertou e nos dá a salvação na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma graça, é uma coisa que Deus nos dá sem merecermos. Porque se a gente for olhar alguma coisa aqui, será que eu mereço? Eu vou olhar aqui no meu coração para ver se tem alguma coisinha para eu merecer essa salvação. Não tem, irmãos. Não tem. E por isso que chega lá no final do milênio, a gente vai ver homens se aliando e se levantando juntamente com Satanás para ir contra o Senhor Jesus Cristo e seus santos. Da onde veio essa maldade no coração desses homens? Da onde foi que veio? Né? Foi porque eles passaram fome durante o milênio? Foi porque eles passaram por guerra? Foi porque eles foram injustiçados em alguma coisa? Foi porque eles ficaram doentes durante o milênio? Não, não. É porque estava lá, né? Vamos dizer assim, estava adormecido, latente, eles estavam quietinhos, porque eles sabiam se eles cometessem alguma iniquidade, no outro dia eles iam morrer. Então, eles estavam lá quietinhos, sendo obedientes, né? Mas quando, né, Satanás é solto, e aí arregimenta eles vão e expõem aquilo que está no coração, a maldade que está no coração. E mostra para nós que a salvação é pela graça. É por graça, não é por cumprir regras, não é por cumprir mandamentos, não é por cumprir, porque um homem pode cumprir todas as leis, cumprir os mandamentos apenas superficialmente. Né? Como esses, no final do milênio, vão ter cumprido
né? Tudo ali, não vão ter cometido nenhum pecado exterior, cumprindo tudo direitinho, mas quando o Satanás é solto, eles aí extravasam, né, o que estava no coração deles. A maldade e a falta de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa para a gente pensar e a gente entender a solenidade e a seriedade disso. A gente entender que essa graça que hoje está se manifestando hoje nessa dispensação, né, que é a dispensação da graça, ela está se manifestando de forma plena hoje, para todos, para toda a humanidade. Né? A graça, dizendo assim, ó, creia no Senhor Jesus. Ele não está dizendo assim, vá para a igreja, faça 10 orações, reze não sei quantas, tal, né? Faça não sei quantos jejum. Não está falando isso. Está falando, creia no Senhor Jesus. Creia para ser salvo. Né? Então, não é algo que a gente faz, é algo que a gente crê por fé, né? Porque quem fez foi o Senhor Jesus, ele já fez tudo, né? Então, é isso aí. Amém, irmãos. Já são 9h38, irmãos. Graças ao Senhor, mais um estudo, né? Muito bom, muito proveitoso esse estudo. E eu creio que a gente pode estar encerrando, né? Vendo onde parou aí, Jefferson. E está encerrando, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhum pensamento para trazer aí, a gente pode estar encerrando por hoje. Alexandre, queria te fazer a mesma pergunta. Se eu não te, se não tiver errado, a gente não faltou esse trechinho não chegando, então eu estou muito para frente aqui. Parou em acrescentada aí, Jefferson. A responsabilidade acrescentada foi quando o irmão Wesley destacou aí Aí o irmão não quer esse assunto. ler logo essa parte aqui, não. A gente começava em graça na próxima semana, se eu permitindo. Vamos lá, então. Chegando, então, à encarnação de Cristo, descobrimos que Deus encerra o longo período da lei em julgamento. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus, capítulo 23, versículos 38, 39. Então, fechando aí, irmãos, né, esse capítulo do nosso estudo. Então, para a semana que vem, a gente continua aí desse tópico aí, graça, Senhor permitindo, e Ele não voltando antes para nos levar. Amém? Pronto, Alexandre. Vou estar tirando a gravação, o irmão pode estar agradecendo.